boa tarde, queridas mães, queridos pais, a todos vocês que estão nos acompanhando. Estamos estreando o programa Mães Atípicas. Eu estou com muita alegria e muita expectativa no coração. Estou muito feliz que você está aí do outro lado da telinha assistindo a gente. E eu sei que você também vai compartilhar esse link com outras mães que também precisam saber e compartilhar essas histórias que com certeza vão fazer diferença nas nossas vidas. Gente, eu quero dar palmas, né, Derek? Porque é o nosso primeiro programa! É a inauguração! É isso aí! É alegria! E olha, eu tô aqui com duas pessoas especiais. O programa tá recheado de coisas especiais. Eu quero que você fique e aguarde, que tem muita coisa boa aqui, tá? Olha só, eu tô com a Jéssica, tô com a Juliana e com a Jéssica. Ó, quase que eu inverti, porque hoje aqui tem Jéssica, Juliana e Jéssica. Nós três aqui vamos estar fazendo um bate-papo muito legal. E eu quero que vocês participem, podem mandar perguntas, interações pelo Facebook, pelo Instagram. Pode fazer perguntas que a gente vai responder com certeza. Gente, para quem não sabe, eu sou a Jéssica da Glória, tenho duas filhas, ambas do espectro autista, a Annalise e a Eloá, e por elas e através dela que surgiu a inspiração de poder trabalhar com outras mães atípicas. E aí eu desenvolvo alguns trabalhos com elas. E esse é o mais novo trabalho, que é estar falando de mãe para mãe, não só de mãe, da rede de apoio para vocês, os pais também, enfim, todos os cuidadores de crianças atípicas. E não é só autismo quando a gente fala de atípico, não é verdade? Atípico são várias síndromes, são várias situações que a gente vai aqui, ao longo do programa, a gente vai entendendo. E hoje eu quero começar falando com vocês do tema E Quem Cuida de Quem? Esse tema é muito interessante, porque a Juliana é mãe e cuida do seu filhinho, ela vai falar com a gente a sua história. E a Jéssica também vai falar com a gente sobre a sua história. Mas e quem cuida delas? Então o tema é E Quem Cuida de Quem? Já refletiu sobre isso? Pois é. Então, a gente vai, antes de começar, gente, antes da gente iniciar, vai ter um giro de notícias pra gente estar sabendo o que estão falando, o que está rolando aí na internet sobre autismo e sobre outras síndromes. Todo o programa a gente vai trazer alguma informação que esteja sendo relevante, que está todo mundo comentando, e que muitas mães vêm falando: Jéssica, por favor, eu quero que você fale sobre isso, via reportagem, apareceu no Instagram, no Facebook, fala lá, por favor. Então, a pedido das mães, eu vou estar falando essa reportagem. Pode rodar pra gente aí, Derek? De cada 100 crianças que nascem, nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres manipulados, visitados pela escuridão, que distorce ainda no ventre. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Olhe para cá, escute. E eu venho aqui me retratar e pedir a todos os autistas, mães de crianças autistas e pais, que me perdoem. Me perdoe, esse não foi jamais a minha intenção. Como vocês viram, é uma situação em que um líder religioso fala, né, do autismo como algo de cunho demoníaco, sem total conhecimento do que realmente é a síndrome e, infelizmente, também em total desconhecimento do que a própria Bíblia diz, né? Então, é muito ruim essas notícias, é chato essa notícia, mas a gente precisa falar porque é o que está rodando aí. Então, quando eu penso assim, não precisa mais falar de autismo, de inclusão, não precisa mais falar sobre isso, a gente se depara com uma notícia dessa e que está repercutindo assim, de forma enorme e me pedindo para comentar sobre essa notícia. E para fazer um comentário sobre essa notícia, eu convidei
uma pastora, amiga minha, que algumas pessoas já conhecem, ela é do Autismo na Igreja, para estar falando sobre essa reportagem, sobre essa posição desse pastor nesse vídeo. Vamos ver o que ela tem para falar pra gente. Graça e paz, pessoal. Sou pastora Angélica, esposa do pastor Glauco. Somos idealizadores do Instagram Autismo na Igreja e pais do Miguel Azaf, um menino atípico, maravilhoso, presente de Deus para nós, e ele nos tornou pais melhores, seres humanos melhores, e o Miguel Azaf, ele nos ensina todos os dias. Então nós amamos o nosso príncipe. O pessoal está circulando um vídeo na internet de uma pessoa que se diz pastor, né? Porque para mim um pastor que conhece a palavra, que conhece os ensinamentos de Deus, nunca iria dizer que o diabo ele entra no ventre materno para amaldiçoar. Isso não vale encantamento contra a minha vida, isso não vale contra a minha vida e não vale também contra a sua vida. Você, mãe atípica, não receba essa palavra de maldição, não receba isso sobre a tua vida, porque no texto, quando os discípulos perguntam para Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 9, sobre o cego de nascença, quem pecou? Ele ou os seus pais? E Jesus diz, nem ele, nem os seus pais. Isso aconteceu para que a graça, para que o poder de Deus, para que as obras de Deus se manifestassem através dele. Então, a vida do Azaf, na minha casa, eu que sou pastora, meu esposo é pastor, a vida do Azaf na nossa casa é para que as obras de Deus se manifestem através da vida dele. O Azaf é bênção de Deus, ele nunca foi, nunca será obra do inimigo, obra do diabo. Então, com certeza, essas falas, essa palavra não é de Deus. Com certeza, isso não condiz com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, você que é mamãe atípica, não receba essa palavra, não aceite que as pessoas amaldiçoem aquilo que Deus tem abençoado. Nossos filhos são herança, são bênção. Beijo grande no coração e Deus te abençoe. Essa é a palavra da pastora Angélica, uma pastora amiga que tem uma causa e leva a bandeira do autismo dentro da igreja e para não só para o Brasil, mas para o mundo. E eles vêm falando, né, a importância de ter o conhecimento, né? O conhecimento é tudo. Não tomem cuidado com aquilo que vocês ouvem, busque sempre fontes confiáveis. E como cristã, a palavra que o pastor disse no primeiro vídeo, infelizmente, é uma palavra sem coerência. Mas a gente tem que continuar falando sobre inclusão, falando sobre o que é autismo e outras síndromes, porque a gente observa que a sociedade ainda não conhece. Muito se ouve falar, mas com muitas questões equivocadas. E a gente não pode aceitar. Agora é um outro momento que a gente vai estar fazendo e é um momento que eu tô com muita ansiedade, com muita alegria no coração. É o momento da entrevista com a Jéssica. Prazer, Jéssica, seja bem-vinda. É uma enorme alegria ter você aqui. E eu queria, né, que você falasse um pouco de você, né, que você nos contasse, né, como que é a sua família, quem é você, seu filhinho, como que é a sua relação familiar, né? Contasse pra gente um pouquinho também de como começou, né, a sua trajetória como mãe atípica. Olá, boa tarde. Eu me chamo Juliana, tenho 34 anos, sou mãe atípica, né? Na verdade, típica e atípica. Eu tenho 2 filhos, sou mãe de Joaquim, de 8 anos, e da Joana, de 4 anos. Hoje estou como auxiliar administrativo, né? Tenho formação em terapeuta e sou estudante de acompanhante terapêutico, né? Hoje eu faço tecnólogo para estar aprimorando aí e ajudando, né, a quem precisa e ao meu filho também. Então, assim, a minha trajetória com autismo começou com o Joaquim quando ele tinha 2 anos de idade, que foi quando a escola sinalizou o autismo pra gente. E aí, imediatamente, a gente procurou os recursos, né? Fomos até o pediatra para procurar ver se realmente era ou não. Nós não tivemos o diagnóstico de imediato. No nosso primeiro momento ali, foi realmente procurar saber e entender o que estava acontecendo, porque o Joaquim, ele entrou na escola, como eu falei, com 2 anos, mas ele não interagia.
Então, ele estava sempre por debaixo da mesa, ou se escondendo atrás de algum vaso de planta, ou buscava sempre ficar no colo da professora. Então, por esse motivo, ela nos sinalizou e pediu para que a gente estivesse procurando, né, para tentar descobrir se realmente era ou não. Então, a minha caminhada começou a partir daí, né, da possibilidade do diagnóstico. Então, imediatamente, assim, ao contrário de, às vezes, muitas famílias, eu não paralisei com a notícia, né? De imediato, o que me veio foi, tá, o que a gente pode, então, fazer para melhorar isso, né? Para que ele se desenvolva. Então, no nosso primeiro momento, a gente procurou o pediatra, que foi quem direcionou para o fono, e a partir dali foi a primeira terapia que o Joaquim iniciou, foi com o fono, porque ele tinha um pouco do atraso na fala. Então, assim, ele falava, mas eram frases, não eram frases, né? Eram palavras curtas. Então, ele não juntava as palavras. E aí, nesse primeiro momento, a gente começou a trabalhar, né, disso. Foi um baque, né? Como não tem como não ser. A gente fica, e agora? Como é que vai ser? E o futuro? Como vai ser daqui para frente? Quando tiver, né, na adolescência, na vida adulta. Mas, de imediato, o que eu procurei fazer foi o que a gente pode fazer para tentar minimizar, né, o caos e tentar resolver. Então, nesse primeiro momento foi isso. A gente iniciou as terapias a partir dali e a luta, né, para conseguir um neuropediatra para poder atender, porque como o Joaquim só tinha 2 anos, a maioria dos profissionais não atendiam por conta da idade. Então, a minha luta começou não com ele enquanto criança, enquanto meu filho, na questão do tratamento em si, mas foi mais com as pessoas, né, tanto os profissionais quanto as pessoas de fora, para tentar, assim, colocar na cabeça deles o que a gente estava vivendo ali naquele momento e que a gente precisava de um recurso. Então, eu tive muita dificuldade em encontrar um médico, né, para que estivesse acompanhando ele, porque a maioria falava que era a partir dos 5 anos. Tem que aguardar os 5 anos, porque ainda tem muito para desenvolver, ele não está atrasado, e é criança, é menino, demora mesmo para ter, né, um desenvolvimento. Então, eu passei por muitos profissionais até conseguir achar uma que nos ajudasse na questão do diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico do Joaquim veio com 5 anos, de 5 para 6 anos. Então, hoje ele tem 8 a 3 anos que a gente tem o diagnóstico preciso, né, que a gente faz o acompanhamento de forma correta. Mas, assim, no meu primeiro momento foi isso mesmo, o susto, né, que a gente leva de como vai ser, e tentar minimizar através dos tratamentos e logo iniciar o que podia fazer, né, de uma forma, assim, bem precavida mesmo, para que ele conseguisse ter um desenvolvimento bom. E graças a Deus, o trabalho reverso com o Joaquim, ele funciona muito. Então, assim, a primeira frase que ele falou foi com 3 anos e meio, depois que já tinha iniciado o tratamento. Então, assim, a gente lembra, né, nos mínimos detalhes como que e é uma emoção, né? São coisas que para algumas pessoas são pequenas, mas para a gente é um avanço, assim, extraordinário. Com certeza. Ouvindo a sua fala, falando que procurou vários profissionais durante um bom tempo para que pudesse dar o diagnóstico, eu também passei pela mesma situação. Não sei você, Jéssica, também passei por vários profissionais buscando o diagnóstico e eu falava assim, gente, tem alguma coisa, minha mãe, principalmente, a gente não tá no desenvolvimento igual das outras crianças. E aí me falaram, porque é gêmeos. Aí com vocês já falaram, porque é menino. Comigo Sim. falaram, não, porque é gêmeos. Gêmeos têm linguagem própria, demora a falar. Fica tranquila, elas são muito espertas, são muito bonitas, não tem nada não. Como se, né, o autismo tivesse alguma coisa a ver com a questão física. Não. Então, assim, a dificuldade que a gente tem hoje de ter profissionais que têm um laudo, um diagnóstico precoce, Sim. é muito grande, né? Acho que a Jéssica também pode falar sobre o diagnóstico, a importância do diagnóstico precoce, né? É importante até analisar essas características na criança desde pequeno. Então, assim, a partir de 1 ano de idade, existem marcos, até mesmo antes de 1 ano, existem marcos do desenvolvimento infantil que precisam ser observados. Então, assim, a partir do momento que a criança vai completar 1 ano, essa criança não tem um contato visual. Essa criança, ela talvez a parte motora apresenta algum tipo de atraso. A parte referente a algo que é muito simples para a gente identificar na criança é o sorriso social.
Então, assim, a criança já não apresentar história social desde os 3 meses já é algo para a gente poder observar o que está acontecendo. Então, assim, e alguns neuros temos dificuldade em nossa rede, né, referente aos neuropediatras, por causa disso. Aqui em Campos é uma rede curta, que atende às vezes, nem sempre atende uma rede pública, e muitas das vezes atende com um preço muito alto. Então, assim, fica também um pouco também inacessível, né? Então, às vezes, a gente precisa que o pediatra sinalize, tenha um pouco do conhecimento, pelo menos, para sinalizar esses possíveis déficits do desenvolvimento infantil. Então, assim, e o diagnóstico precoce hoje é necessário, porque quanto mais cedo a estimulação dessa criança, maiores as probabilidades das dificuldades que seriam, né, apresentadas aí a partir dos 2, 3 anos escolares, essa criança conseguir ultrapassá-las de uma forma mais leve. Então, assim, a questão da socialização ao entrar na escola. Então, às vezes, não é nem o pediatra, é a escola que sinaliza que existe algo errado. Sim. No sentido, não da criança, mas do processo diagnóstico. Essa criança não foi diagnosticada precocemente, não foi observada precocemente dentro do desenvolvimento. E o diagnóstico precoce para Joaquim foi fundamental. Porque se eu tivesse, de repente, esperado, né? Talvez hoje ele não estaria tão avançado como ele está hoje em muitas questões. Então, assim, graças a Deus, na medida que vai crescendo, né, a nossa luta, posso dizer que vai diminuindo em partes, né, com a criança em si, né. Enquanto meu filho, muita coisa ele já avançou. Então, vem avançando todos os dias, né, cada dia é um grãozinho que a gente vai avançando e adquirindo nessa situação. Mas, assim, foi fundamental não ter paralisado com o diagnóstico, né? É o que eu sempre falo. O diagnóstico, ele é um baque na vida da gente. A gente não está esperando. Eu costumo dizer que o autismo, ele é uma viagem não programada, né? Sim. Na verdade, a gente programa uma viagem e aí, quando chega no momento do embarque, quando vai ver, a gente foi parar em outro lugar, em uma cidade desconhecida, e a gente tem 2 opções. Ou a gente aproveita a viagem, ou a gente desespera e agora eu preciso ir embora. Então, no nosso caso, não tem como voltar para trás, né? Seguir viagem e aproveitar as coisas boas que a viagem pode proporcionar. Então, foi isso que eu fiz. O que a gente pode fazer daqui para frente, né? O que é preciso, o que tem que mover para que ele consiga avançar. Então, isso para ele foi fundamental, para minha casa foi fundamental. Mas a gente não deixa de sofrer. Então, assim, depois que que a gente conseguiu estabilizar o Joaquim nas questões terapêuticas, né, é que a gente começa a sofrer, que eu como mãe comecei a sofrer, e o futuro, como vai ser, né, e quando chegar na fase da alfabetização, que no meu caso foi a minha maior preocupação, o Joaquim chegar no momento da alfabetização na escola e ver os amigos sabendo ler, escrever, e ele ainda não. Então, a questão do bullying, que a gente tem muita preocupação, né, de como vai ser o emocional da criança. Então, assim, eu fui buscando alternativas pela falta de profissional, o que eu podia fazer, que conhecimento eu poderia ter para estar ajudando ele em casa. Então, a partir daí foi onde veio a paixão pela terapia também, né, que a gente se descobre. Então, assim, é um propósito de vida, né? Eu costumo dizer que os meus filhos, eles têm um propósito, assim, muito lindo na minha vida. E eles vieram para me ensinar muitas coisas. Então, não só eu, como mãe, tá passando para eles, mas eles passando para mim. Então, eu me tornei terapeuta por conta deles, e aí descobri a paixão pela terapia, por tratar o outro, né? Por cuidar do outro, porque eu não tive uma rede de apoio na questão psicológica, né? Eu tive pessoas, sim, claro, que me ajudaram ali naquele momento, mas eu não tive quem chegasse para mim e falasse assim, e agora? O que você precisa? O que você quer? Sabe? O que você está sentindo? O que está passando na sua cabeça? Qual o seu medo? Qual a sua angústia? O que você pensa daqui para frente? Eu não tive isso. Então, a partir daí, eu passei a ter o desejo de buscar entender mais sobre o assunto e venho tentando, né, na medida do que eu consigo, falar sobre, para estar assim, incentivando as famílias, sabe? A não paralisar. Porque quando você paralisa, você não paralisa só a criança, né? Então, o maior prejudicado quando a gente paralisa é a criança. Então, se a gente pode avançar, né? Então, assim, por muito tempo eu guardei, né? Eu costumo dizer isso, que eu guardei a minha dor no bolso e vamos seguir o que a gente precisa fazer. Eu acho que também é uma característica da mãe atípica, não sei todos, mas eu também, assim, no primeiro momento a gente toma um choque, a gente toma um baque, mas depois que a gente percebe, tem alguma coisa diferente com o meu filho.
e a gente começa a buscar profissionais que dê esse respaldo pra gente, que dê a direção, porque o que a gente quer é um tratamento certo, né, um diagnóstico assertivo, um tratamento assertivo para uma melhor qualidade de vida para nossos filhos. Sim. E aí, acho que a mãe atípica, aconteceu muito comigo, a gente começa e vai, parece que a gente tá anestesiado. Acho que se amputar um dedo nosso, a gente nem sente. Porque tá acontecendo tanta informação dentro da gente e a preocupação com o futuro é tão intensa naquele momento. A preocupação no futuro, assim, a médio prazo, né? Quando a gente fala de futuro, só em entrar na escola, como vai ser, né? No caso, minhas filhas tinham um movimento de ficar girando, não paravam, então nem para sentar para se alimentar direito na mesa, elas tinham essa noção. Então, como que ia ser algo que a gente precisa de direção. E eu lembro que uma vez eu perguntei pro médico, doutor, e qual terapia que eu coloco? Ele disse, terapia, quanto mais melhor. Aí eu, tá, mas qual terapia? Quantas você quiser, quanto mais melhor, mas o falar quanto mais melhor pra gente que tá começando. Não tem noção, a gente tá no escuro, né? A gente tá no escuro. É dizer assim, você tá cega, vai mergulhar no oceano, não sabe nadar, se vira. Sim. É desse jeito. E a gente, o que vocês estão falando, eu vivi também como mãe, foi o que você falou, a gente se joga mesmo pra gente conhecer, pra gente tentar estudar. E uma coisa que dentro das leituras, né, até mesmo do autocuidado, é algo necessário, porque às vezes a rede de apoio, ou ela não existe, ou ela às vezes é muito curta. Nós vivemos às vezes o luto, né, da maternidade como a perspectiva de uma normalidade que nós sonhamos durante o período gestacional. Então, assim, a gente percebe que existe essa ausência de cuidado da própria mãe, no sentido de nós nos deixamos de lado para cuidar de alguém que depende da gente. Isso é uma verdade, isso é algo que fazemos por amor, por empenho. Então, assim, quando eu falo desse luto, esse luto não é algo ruim pra gente, é algo que toda mulher sonhou, mas com o nascimento descobrimos algo diferente, que pra gente é um presente. Então, assim, a partir do Ezequiel que eu mergulhei no autismo. Então, assim, já que Papai do Céu me deu um grande presente, eu vou te ajudar a se desenvolver. Então, é isso. E às vezes nós não temos dos médicos uma orientação certeira. Não no sentido de isso é o que o seu filho precisa exatamente. Não, mas é um direcionamento. Então, assim, você perguntou o que suas filhas precisavam. Suas filhas não precisavam. Um exemplo, olha, vamos precisar de sessões de terapia ocupacional. Vamos precisar, olha, estamos vendo alguma dificuldade na questão da motricidade. Então, uma fisioterapia, uma psicomotricidade. Então, assim, às vezes é isso que nós sentimos falta de uma segurança por parte dos profissionais envolvidos e nos ajudar. E dos detalhes, né? Porque fica tudo muito solto. Eles não dão detalhes do que a gente precisa fazer. Sim. Então, assim, a criança precisa de um suporte, mas a família também precisa de um suporte, né? Para que a criança avance, a família precisa estar bem. O pai e a mãe precisam estar estruturados para conseguir levar segurança para a criança. Porque se desestabiliza a casa toda, não flui, não anda. Né? Então, eu acho que falta também isso. A questão do direcionamento, né? O seu filho precisa de terapias, mas você também precisa buscar uma ajuda profissional para te dar uma direção. Eu acho que você chegou no ponto, né, que é o ponto central até mesmo do tema de hoje, né? E quem cuida de quem cuida, né? Você está cuidando, né, do Joaquim, do Ezequiel, eu estou cuidando da Analisa e Eloá, mas em algum momento vocês sentiram que vocês se perderam de si mesmos? Sim, sempre. Várias vezes. Várias vezes, né? Eu, assim, a minha experiência foi que recentemente eu tive que fazer tratamento para repor de anemia, eu tive depressão, eu tô fazendo tratamento com psiquiatra, mas as minhas filhas faziam 6 anos, tiveram um diagnóstico com 2 anos e 4 meses, iniciaram as terapias com 2 anos e meio. Foram 3 anos que passaram eu lutando, né? Lutando por terapias, lutando contra o plano de saúde, porque a gente não luta a favor, a gente luta contra. Depois a gente pode até entrar mais em detalhes sobre isso. Eu até gostaria que se alguém fosse advogado especializado em plano de saúde, por favor, faça essa doação de tempo pra gente, porque precisamos, porque assim, se a gente não chegar pro plano de saúde de voadora, não sai. Então, é uma luta que a gente não é preparado para isso. Em nenhum momento da nossa maternidade, imaginei que eu ia ter que lutar contra o plano de saúde e ligar praticamente todo mês o plano de saúde.
Em nenhum momento a gente teve uma aula de administrativo para falar sobre reembolso, para falar de o que a gente tem que fazer, Quais são os documentos? quais são os documentos. Então a gente se torna uma profissional sem formação teórica, várias áreas, mas né? uma profissional em várias áreas. E nos faz despertar também, eu acredito que nos torna pessoas melhores. Sim. E também nos faz redesenhar a nossa vida, né? A Ju é assistente administrativa, né, como formação inicial, mas hoje está fazendo... Hoje eu sou terapeuta, né? Terapeuta MTI, que o método chama, que é essa questão de mapear, né, os sintomas e integralizar, ressignificar, né? Se assim a gente pode dizer. E eu estou estudando atendente terapêutico no autismo. Olha só. Tecnóloga e atendente terapêutico. Então, assim, não tem profissional melhor. Eu falo, profissional melhor do que a mãe não existe. Porque, assim, a mãe tem a percepção do filho, de tudo. Sim. E a gente tem até que tomar cuidado, né? Que às vezes a gente não precisa nem abrir a boca, porque a gente já sabe até o que ele quer, né? E assim, ao a gente se doar para os nossos filhos e olhar as outras crianças em volta, é quase, assim, difícil ou impossível não ser tocante a dor, a luta e é tudo que tá passando, né? E você, Ju, Jéssica, minha xará, gente, você já estava dando psicologia quando você teve o Ezequiel ou não? Eu já era psicóloga, já tinha me formado, mas eu atendi adultos. Então, assim, o público-alvo eram os adultos, né? Assim, quando Ezequiel nasceu e veio o diagnóstico da TEA, então, assim, eu me senti perdida, porque eu não conhecia. Então, assim, até então, eu conheci o autismo, assim, do 3, aquela criança que não tem contato, não é verbal, não tem uma forma motora coordenada, etc. Eu conhecia esse autismo, eu não conhecia o autista nível 1. Então, assim, quando veio o diagnóstico, como a gente já tinha né, algumas questões do Ezequiel, então eu precisei conhecer. Então, assim, eu precisei também, eu tenho uma rede de apoio, né, meus pais me ajudam, né, minha sogra, quando era viva na época, nossa, ela me ajudava bastante também. Então, assim, eu consegui alcançar minha rede de apoio com informações. Então, assim, olha, é como treinar. Sim. Precisei treiná-los, né, para aprender a lidar com o Ezequiel. Então, assim, coisas que às vezes eles costumavam fazer, entregar as coisas na mão, e a gente vai treinar para pedir. Então, assim, ele vai apontar, mas ele vai precisar talvez emitir algum som. E se ele vai precisar emitir alguma coisa, foi aí que eu comecei a estudar, porque eu precisei de ajuda. Sim. E eu não tive a ajuda que eu precisava. Porque né? é um trabalho em conjunto, né? A gente não tá ali só para dar suporte à criança, a gente tá ali para dar suporte e ensinar a família toda. Sim. E não só a família, né? As pessoas de fora também, porque eu acho que, no mais, o que mais atrapalha a gente são as pessoas. Porque o que a gente às vezes demora aí meses para construir com uma palavra ou com uma atitude errada, ela destrói tudo. Então a gente tem que começar tudo de novo. E as pessoas não têm noção de como é doloroso, tanto para a criança quanto para a gente ter que refazer o caminho, né? E aí a gente demorou tanto tempo para conseguir aquele avanço e tem que voltar para poder começar tudo do zero. Então, assim, é muito importante essa questão do conhecimento, né? Tanto da família quanto das pessoas. E é o que é mais difícil, porque muita gente leva hoje o autismo como comércio, né? Sim. Eu já ouvi muito isso, né? Moda é comércio, mas ninguém sabe as coisas que a gente passa no dia a dia. Ninguém tá ali para sentir realmente, né, o que a gente sente. Porque a criança em si, ela ainda não tem noção. Joaquim, por exemplo, ele tá tomando conhecimento do que é ser autista agora. Então, assim, até chegar nesse nível, é a gente que carrega tudo sozinho. Sim. Então, como fazer, né? As pessoas não têm esse olhar de cuidado, né? A Juliana tá desse jeito, por será que ela tá precisando de um suporte, de alguma ajuda, né? E vem até com isso, né? A falta de uma informação, ou informações até mesmo pelo próprio vídeo que nós vimos, fakes, né? Dando exemplo assim, às vezes a criança está tendo uma crise sensorial, às vezes uma criança está tendo, de fato, alguma crise, ele entrou em processo de desregulação e pensam que é birra, que é besteira, que é bobagem. Então, assim, a própria seletividade alimentar, eu já ouvi, mas isso daí é besteira, ele não quer comer, frescura. Então, assim, as pessoas esquecem que nós funcionamos por sensações. Então, assim, é uma sobrecarga, às vezes, muito grande para a criança, o próprio cortar a cabeça,
cabelo, que às vezes, né, eu tive essa dificuldade com meu filho, né, de levá-lo no início até eu conseguir identificar que era uma questão sensorial. Eu tive muita dificuldade em cortar cabelo. Teve uma época que eu desisti, que eu deixei crescer. Eu falei assim, eu não conseguia ninguém para cortar o cabelo do meu filho, porque ele desregulava, né? De fato, ele entrava em uma crise tão pesada que eu desisti. Então, assim, graças a Deus, hoje eu encontrei alguém, né? Antes também dessa pessoa que tinha uma paciência incrível com Ezequiel, mas temos aqueles que vêm de fora e falam, é besteira, é pirraça, é uma criança manhosa, isso não é autismo, isso não é autismo. É porque as pessoas, elas têm uma visão muito grossa em relação ao autismo, né? Não pode olhar nos olhos, tem que andar nas pontas dos pés e não pode interagir. Pronto, é autismo. E na verdade não é assim. Cada um tem sua particularidade, cada um tem a sua individualidade, E né? às vezes a criança até já foi assim, mas com o tratamento agora não é mais, perdeu essas características e aí as pessoas falam, não é autista, mas só a mãe sabe o sofrimento que toda a terapia que teve que fazer. É o passado, né? E essa foi uma das dificuldades até com o Joaquim, porque como ele é muito comunicativo, o Joaquim é extremamente carinhoso, então assim, as pessoas, ele não é autista não abraça, autista não tem essa proximidade. Então, mas ninguém nunca tentou buscar entender o trabalho que eu fiz para que ele conseguisse abraçar, para que ele fosse carinhoso. Então, tem toda uma estruturação em cima disso para que ele avance. Então, é muito fácil para alguém chegar e falar, não é autismo. Eu já ouvi muito, nossa, ele é muito inteligente para ser autista. Então, são coisas assim, grosseiras e absurdas, mas que as pessoas não têm noção de que magoam a gente, né? E muitas pessoas também não validam o laudo, né? Não validam mesmo o que a criança tem. Isso é tão ruim para a própria criança, isso é tão Ou ruim. dependem do papel para ter a validação, né? Exatamente. É igual quando a gente vai para fila do supermercado, já aconteceu várias vezes comigo, com o meu esposo, a gente vai com os meninos para fila do supermercado e a gente tem prioridade na fila do supermercado, principalmente porque elas não conseguem esperar, né? Daqui a pouco elas se desregulam. Mas até então, no carrinho, elas estão de boa. Estão botando ali as coisinhas, estão no carrinho, entramos na fila de prioridade. A gente sempre ouvia alguém falando assim, por que furou a fila? Por que passou no carrinho de prioridade? Era da pessoa que fica no caixa virar e falar assim, ela tem prioridade. E a mulher falou assim, prioridade de quê? Ela não é obrigada a dizer por quê. Eu, assim, a própria pessoa que estava no caixa do supermercado, eu acho que de tanta frequência que a gente ia. E isso foi uma ou duas vezes, ou mais vezes que aconteceu. E fora que às vezes a gente nem ouve na correria, mas tem aquele olhar assim, olha lá. Furando fila, né? Olha lá. Então, assim, a gente tem que, além de toda a carga emocional que a gente tem que ter para lidar com as questões dos nossos filhos, que são totalmente diferentes das crianças típicas, que a gente não é treinado para isso, nunca nos ensinaram. Antes das minhas filhas nascerem autistas, né? Mas ter um laudo. Eu nunca tinha parado para estudar sobre autismo. Talvez se eu vi alguma coisa sobre isso, foi, né, algo muito, muito distante. E Ju, como que foi a sua rede de apoio? Como que foi a sua família receber o laudo? Assim, teve alguma desorganização, ficou alguma coisa disfuncional? O que você sentiu vontade de falar, então, né? não, assim, a minha maior dificuldade foi das pessoas entenderem que realmente era o autismo. Porque, como eu falei, quando veio a possibilidade do diagnóstico, eu abracei. Então, vamos fazer o que precisa ser feito. E aí, a gente já comecei a estudar sobre o assunto e dando algumas direções. Tiveram algumas pessoas que, sim, tinham dificuldade de entender pelo fato do Joaquim ser comunicativo, dele brincar. Então, assim, não é autista, tem que esperar crescer. Então, eu ouvi muito isso das pessoas de casa mesmo, por essas questões dele. Então, a minha maior dificuldade foi fazer com que as pessoas aceitassem de fato, até mais do que eu, né? Porque eu logo de início isso, então vamos seguir. Mas eles tiveram muito, então o que eu escuto até hoje, mas Joaquim não é autista, eu tenho certeza, ele é muito inteligente. E agora eu tenho papel para provar. Falei, não, então eu, no meu caso, em algumas situações, eu precisei do laudo ali dizendo que ele precisava de tantas terapias, de mediação, e que ele era autista nível 1 de suporte, para dizer, não, ele realmente ele precisa de cuidado e a partir daqui tem que seguir dessa forma, tem que ter uma rotina, tem que ter uma antecipação nas coisas, porque o Joaquim, ele não tem uma crise assim,
se grosseiramente eu posso dizer, externa, né, de birra, ele é mais introspectivo nesse sentido. Então, a maioria das crises que Joaquim tem, elas são gastrointestinais. Então, ou ele vomita, né, ele tem um descontrole, ou ele tem crise de ansiedade. Mas a crise de ansiedade dele não é aquela coisa assim, é interna. Então, às vezes, ele se cala e a lágrima escorre e a gente tem que tentar identificar o que está acontecendo. Nossa. Né? Ou então, se passa algumas horas ou alguns dias, e aí lá na frente ele vai dizer por que ele estava sentindo aquilo, né? Então, assim, hoje, para mim, nesse sentido é um pouco mais fácil, porque ele já fala. Então, ele já consegue identificar ali o que ele está sentindo, né? Hoje ele já reconhece muito das emoções dele, então facilitou muito. Mas quando era criança, mais bebê no caso, né? Começava a chorar, tá chorando por quê? Né? E aí a gente oferece tudo e quer dar tudo e a criança não aceita nada. Então, assim, são essas coisinhas que eu tive muita dificuldade, porque às vezes alguém, tanto da família quanto de fora, que via chorando e oferecendo coisas, ou tá fazendo birra, ou tá fazendo pirraça, na verdade não era, ele só tava desregulado ali naquele momento e precisando de um acolhimento que ninguém sabia dar. Então, a minha maior dificuldade foi essa. Sim. E é algo que eu acho muito bonito, às vezes, dentro, né, trabalhando no meio, a gente às vezes escuta de pais que às vezes não levam as crianças no supermercado, às vezes não levam a criança em algum local de socialização. Então, assim, isso é extremamente importante, se as pessoas soubessem a importância da criança poder ter essas vivências. É por isso que eu falo que comigo o trabalho reverso ele foi muito bom, porque tudo que no primeiro momento não tinha muito conhecimento. Então, tudo que falavam sobre não leva, eu levava. Não faça, eu fazia. Então, assim, pra onde eu vou, ele tá comigo. Né? Onde eu posso levar, eu levo. Então, essa coisa do não olhar, né? Eu falava muito com ele quando eu precisava chamar atenção por algum motivo. Às vezes eu segurava o rostinho dele e falava, olha pra mamãe, olha pra mim. Aí ele conseguia ali fazer o contato visual, né? E entender o que eu queria passar. Então, isso me ajudou muito também. Eu confesso que em alguns momentos eu tive dificuldade de sair com as duas. Não sei se é porque no meu caso eram duas. E elas têm uma sensibilidade, uma questão, um transtorno, que elas ficam se pendurando muito na gente. Então, assim, eu sempre levei elas em tudo. Mas era fracionado o tempo. Era tipo assim, leva em tudo, mas eu só aguento 1 hora. Passou de 60 minutos, nem eu tô aguentando, minha coluna não tá aguentando. Eu já tô toda suada, eu não comi nada na festa. Festa, pra mim, assim, a gente não come, a gente não bebe. A gente fica ali só protegendo a mesa do bolo pra poder elas não derrubarem. Vigiando se elas não vão pegar outras coisas das crianças, ou vigiando se as crianças não vão entender, acabar empurrando, acabar machucando, ou ela ter alguma crise e acabar, né, mordendo, empurrando. Elas não são assim de ter esse tipo de crise, mas a gente sempre fica precavido de tudo. Então, quando chegava 1 hora de festa, elas começavam. Eu falava assim, gente, já deu pra mim, 1 hora de festa já deu. Mas a gente vai tentando, né? E eu acho que, assim, tem crianças que não aguentam somente 5 minutos no supermercado. Fazer isso que você fez é muito importante. Então, leva os 5 minutinhos. E aí, na próxima semana, ela conseguiu ficar 6 minutos, comemora os 6 minutos. Porque é um passo de tartaruga. E sobre isso eu ia perguntar, né? Outra pergunta, mas acabou que a gente já tá entrando nela, que bom, porque tá fluindo, né? Quais são as conquistas que a gente tem? Quais são as conquistas, assim, que posso dizer que são muito importantes e que as outras mães, que não são mães típicas, até desconhecem, porque assim, não percebe isso, né, dessa forma, né? Quando você falou que foi a primeira vez que ele disse uma frase, né, hoje eu fico assim, boba, apaixonada, que a analista está começando a falar algumas frases, ainda muito na ecolalia tardia, mas já está começando a criar algumas frases, e meu marido fala assim, filha, pode falar, fala bastante. Eu tô apaixonada pela sua voz. O Joaquim, ele falava, mas era muito embolado. Então, quando ele tentava juntar, não saía. E aí a gente achava até engraçadinho, porque, né, eu nunca tive filho, então achava que era coisa de criança, até entender que poderia ser um possível atraso na fala. Então, assim, a primeira frase que ele falou foi, eu tava saindo, tava de moto, ele tava comigo,
E aí a gente nem tava indo na casa dessa amiga e do nada, tipo, a gente nem tava conversando. Eu acho que ele quis saber pra onde eu estava indo. E aí ele falou: mãe, a gente tá indo na casa da Maiara tomar café assim, sem gaguejar, sem nada. Eu não me esqueço, eu me lembro da cena como se fosse hoje. Nós vamos na casa da Maiara tomar café. Aí eu parei a moto, assim, no meio da rua e falei: quê? Aí ele repetiu. Nem Eu falei, acredita, né? não dá. Então, assim, são coisas simples, né? Ele tinha 3 anos e meio. E eu não esperava. E são em momentos, assim, que a gente nunca tá, né? Sim, preparado Pra... E aí eu abracei, né? A gente teve aquele momento ali de alegria. E a partir dali ele começou, né? A juntar as frases e tudo. E foi da onde ele começou aí a desenvolver a fala nesse sentido. Mas tudo, assim, o Joaquim começou a pintar, por exemplo, sem rabiscar a folha toda, agora, assim eu posso dizer, de uns 8 meses pra cá, 1 ano pra cá, né? Porque até os 7 anos ele rabiscava a folha toda. Então, assim, eu vivo os 2 lados da maternidade, porque eu tenho o Joaquim, que é atípico, né? E tem a Joana, de 4, que não é. Então, assim, a gente começa a ver, né? Querendo ou não, comparando ali. Então, assim, a Joana, ela já pintava. E aí o Joaquim ainda fazia tudo, assim, meio desorganizado. E aí, quando ele começou a pintar, né? Fazer as coisas, a gente fica: nossa, filho, que bacana, que legal, olha, tá igual a sua irmã. Então, assim, são conquistas, né? Que para algumas mães é normal, né? No dia a dia ali, mas pra gente não é. Então, a última agora que eu fiquei, assim, extasiada, que a gente não esperava que fosse acontecer, porque o Joaquim, ele tem um pouquinho de atraso motor, era andar de bicicleta. Então, tipo, a primeira bicicletinha o Joaquim ganhou com 2 anos. Ele nunca conseguiu andar na bicicleta porque ele pedalava pra trás. As minhas também faziam isso. E aí, quando no Natal agora, o meu pai falou: não, eu vou comprar uma bicicleta e vou dar ele. Eu falei: tá, porque eu vou confessar que eu já tinha perdido a esperança de ensinar ele a andar de bicicleta. Porque a gente tentava de tudo fazer ele pedalar e ele não conseguia pedalar. E aí eu falei: não. Aí, quando a bicicleta chegou, eu ainda demorei 5 meses pra ter aquela... de pegar com ele ali firme. E aí teve um domingo, à noite, era 9 horas da noite, eu falei: vamos tentar? E aí foi assim, 40 minutos no primeiro domingo, depois passou 1 semana, no outro domingo ele já pegou a bicicleta e foi. Assim, nossa, que legal. Tipo, sozinho. E aí eu fiquei assim, já? Né? Eu demorei tanto tempo e foi algo que, tipo, do nada aconteceu. Então pra mim foi uma realização, assim, foi no Dia das Mães que ele conseguiu andar e eu fiquei super feliz. Eu falei: foi o meu presente de Dia das Mães. E hoje ele tá aí. A partir disso desenvolveu muitas outras coisas no motor, né? Porque aí estimulou. Então, assim, são coisinhas, né? Que a gente não espera que aconteça. Ou às vezes a gente até já desiste, que foi o meu caso, porque eu já tinha desistido dele conseguir aprender a andar de bicicleta. Então, é algo, assim, que é relevante, né? Com certeza. E eu acho que é maravilhoso isso. Eu gostaria agora de passar um vídeo, uma surpresa que a gente preparou aqui para Juliana, de uma amiga dela, que foi neuropsicopedagoga do filho dela, falando sobre ela e sobre o filho dela. E aí eu gostaria que vocês pudessem ver esse vídeo, tá? É surpresa, não falei nada com a Juliana. Ó, se ela se emocionar aqui, é porque ao vivo, é assim, gente. Ao vivo tudo pode acontecer, entendeu? Pode. Atuando na área de desenvolvimento há quase 20 anos, tive o imenso prazer em lidar com muitas famílias, de crianças típicas, de crianças atípicas, e são muitos os corações, as histórias, as visões. E tive o prazer de ser terapeuta do Joaquim, filho da Juliana. E eu sempre digo que quem cuida precisa de cuidado, tanto nós terapeutas quanto as famílias. E enquanto terapeuta, veio aqui dizer que a Juliana é uma mãe maravilhosa. Em que sentido? Uma mãe atenciosa, educada, delicada. Apesar do medo, da angústia que todos nós temos, tanto nós terapeutas quanto as famílias, ela sempre está com um sorriso. Ela tem uma positividade muito bonita. E isso se reflete no desenvolvimento do Joaquim.
porque o Joaquim é uma criança alegre, o Joaquim é uma criança em desenvolvimento constante. E é muito gratificante para mim, enquanto profissional, para mim, enquanto ser humano, ver o desenvolvimento de uma criança feliz. O desenvolvimento de uma criança em que a família comemora o mínimo avanço. Reconhecer que o mínimo, para ele, naquele momento, é o máximo, torna essa mãe um máximo. Quantas vezes estive com ela e a vi com um olharzinho preocupado, com um olharzinho distante, mas o mesmo sorriso, a mesma educação, a mesma serenidade, embora lá no fundinho a gente percebia uma preocupação, mas a serenidade de falar, de questionar, de nos cuidar, nós terapeutas, né? Porque ela sempre nos tratou e nos trata com muito carinho, com muita atenção, a forma de perguntar, a forma de olhar, a forma de interagir, a forma de acreditar. E uma das mensagens que deixo para as mães atípicas ou típicas, porque mãe é mãe, é o acreditar. É muito importante a gente acreditar na nossa criança, é muito importante a gente confiar em quem cuida e a gente se cuidar. Grande abraço. Ai, gente, eu tô aqui emocionada, até eu fiquei. É muito bom quando Foi surpresa mesmo. Falei que ia ser uma surpresa. E as pessoas reconhecem. Eu acho que os nossos filhos vieram com uma missão de transformar todos que estão à sua volta, né? De nos fazer melhores, seres humanos melhores, de fazer com que tudo que a gente busque, a gente veja o mais simples de tudo, sabe? A essência. Porque eles mostram pra gente o que é a essência. Quando eles vão ganhar um presente, eles não perguntam qual a marca, qual o valor, eles não estão interessados. Se eles só querem saber, pode ser um pedacinho de papel dobradura. Para ele, aquilo dali vai ser tão importante, vai ser tão maravilhoso, que não tem nada no mundo que vá substituir, né? E assim, poder, né, ser reconhecida até pelos profissionais, o carinho que você se dedica ao seu filho é maravilhoso. Eu fico muito grata de você. Obrigada a você. Gente, algumas pessoas têm mandado aqui um abraço. É um abraço. Joaquim, um abraço mais gostoso que eu já recebi. Isso aí, com certeza. E a gente aqui espera. Joaquim é um fofo. A Azevedo Crespo falou. Muitas pessoas falaram. Um abraço mais gostoso que eu recebi. Né? O Joaquim, a marca dele é a doçura, né? A doçura, né? E muitas pessoas pensam que o autista não interage, né? Parabéns, né? Parabéns, Juliana, pela mãe que você é. Tô dando parabéns aqui no Instagram. Várias pessoas aqui curtindo, né? O que a gente tá aqui apresentando, né? Então, a Átila pediu para dar um alô para Campo Limpo. Alô, Campo Limpo. Alô. E, né, algumas pessoas comentando sobre o absurdo do caso, né, que a gente mostrou mais cedo, né, falando da dificuldade do pastor dizendo que o autismo era algo espiritual, né? E assim, imagina se as mães acreditassem nisso, pelo amor de Deus, né? É como você falou, todo um trabalho de construção sendo desconstruído, e era impressionante a quantidade de pessoas que estavam assistindo ele, né? E absorvendo. Eu fico imaginando, se eu fosse uma mãe, se eu estivesse ali, eu não sei qual seria a minha reação. Eu não sei se eu ia chorar, se eu ia ficar parada, né? Ou se eu ia ficar tão indignada que eu ia levantar, pegar o microfone e falar, não! A gente fica sem acreditar que essas coisas ainda acontecem, né? Ainda acontece. E é algo muito divulgado, né? Nós temos o mês do autismo, nós temos campanha de orgulho ao autismo, do TEA, né? Então, assim, a gente vê que existe uma divulgação de informação que hoje em dia está bem intensa na mídia. A própria cidade tem falado mais sobre o assunto também. Então, assim, a gente percebe que tem essa questão de informação, só que muitos não querem, de fato, entender o que é o meio autista. Sim. E assim,
Quando a gente também, uma pergunta que eu queria falar com você, o que você recomenda de cuidado para mãe atípica? A mãe atípica é algo que eu costumo falar, mas eu gosto de deixar frisado bem na realidade de cada um. Grupos de apoio, né? A primeira coisa que a gente precisa ter é identificar grupos de apoio, porque as nossas lutas não são iguais, mas são muito semelhantes a outras mães. E essas lutas podem ser compartilhadas, então dicas, a gente podemos trocar dicas, trocar vivências. Olha, meu filho, eu consigo se adaptar às vezes com tal médico, com tal estímulo de terapeuta. Em casa, às vezes, meu filho conseguiu se adaptar com tal brinquedo, com tal função de percepção, qualquer coisa. Então, assim, comunicação é sempre a primeira via para a gente conseguir passar por esse momento firme de uma forma saudável, porque os nossos filhos dependem da gente. E, se possível, uma terapia individual também. Então, assim, estar em grupo com outras mães nos traz uma realidade de uma vivência que nós temos, e estar em uma terapia individual é lidar com a vivência que nós temos sobre nós mesmos, sobre aquela situação. Então, assim, procurar um terapeuta, um psicólogo, procurar um grupo e, claro, se necessário for, procurar um psiquiatra. Eu tenho minha própria psiquiatra também, adoro minha psiquiatra, porque é uma forma dela me ajudar. Então, assim, existem momentos que a sobrecarga é nossa. Então, assim, não existe outra pessoa para ter aquela sobrecarga. Então, assim, tudo cai sobre a gente. Então, como que a gente consegue gerenciar? Para gerenciar a vida deles, nós precisamos estar bem. Sim. Como que a gente faz isso? Então, é necessário ter redes de apoio, quando possível, acessíveis, né? Que é algo individual da terapia e também algo coletivo. Porque hoje a gente acha em grupos, tanto online, no Instagram, em grupos WhatsApp e também em acolhimentos físicos também de algumas instituições. Sim, eu não sei se pelo SUS, as mães que não têm condição de ter, né? Que às vezes nem todo mundo tem condição de ter plano de saúde ou pagar no particular, né? Eu não sei como que tá isso na rede do SUS, se tem algum atendimento. Na rede do SUS eu nunca ouvi falar, pode ter, mas eu não ouvi falar, até mesmo na própria rede particular, eu consigo ver muito grupos de pais, assim, mas não são grupos regulares. Sim. Mas, assim, eu vejo grupos que algumas instituições, algumas clínicas estão voltadas para isso também, né, tendo esse acolhimento, esse lugar para esses pais serem ouvidos, esse lugar também para tratar esses pais. Então, assim, é um modelo muito novo dessa terapia, né, que é como uma estimulação de troca, né, de informações, mas a rede pública eu vejo que ainda, até para inserir alguns métodos, ainda assim eu vejo que é difícil. Gente, muito obrigada, assim, pela participação de vocês. Tá sendo muito bom, sabe? Eu nunca, assim, imaginei que estaria hoje dentro desse protagonismo, né? Porque quando eu ganhei as gêmeas, quando eu descobri que eu estava grávida de gêmeas, eu imaginei uma maternidade pesada, cansativa, porque eram duas, mas eu nunca imaginei que eu teria forças para lutar por duas crianças atípicas. E como que isso me fez uma pessoa diferente. Só que eu reforço o que a Jéssica falou, a necessidade de buscar profissionais para ajudas individuais, sabe? Eu tenho meu psiquiatra e depois que eu comecei a fazer o tratamento com o psiquiatra, que eu consegui ter melhores, assim, na minha qualidade de vida. E eu pude sentir que até as crianças estavam percebendo que eu não estava bem. Porque a gente fica sem perspectiva de sonho, a gente fica sem perspectiva de, sabe, parece que tá tudo estranho, pelo menos comigo foi assim, né? Até vir um diagnóstico da depressão. Então, a gente passa por muitos lutos. Pelo menos eu passei por muitos lutos, não foi assim um luto. Eu descobri o autismo, passou um tempo, quando agora estava na terapia, há uma regressão muito brusca, descobri a epilepsia, né? Por foco, elas perdem um pouco o foco por alguns segundos. Aí passei por um outro luto, veio uma possível deficiência intelectual, outro luto. Então, cada situação que eu fui passando, que era um desconhecido, porque tudo que é desconhecido causa medo na gente. Eu falava assim, meu Deus, eu não sei mais para onde eu vou, porque eu não tenho mais para onde mergulhar. É tão profundo, é tão denso, é tão profundo,
que a sensação que a gente tem é que não tem mais, assim, um retorno, não tem nenhuma boia, você só vai afundando, vai mergulhando. Então, quando eu me vi numa situação em que eu estava sem força para fazer as coisas, eu só estava levando as meninas para terapia e voltando, sem forças para poder agir as coisas, até meu marido começou a ficar preocupado, minha mãe ficou preocupada, e eu fiquei totalmente sem, assim, energia para fazer as coisas. Foi quando eu falei, não. E meus amigos falando, Jéssica, você não tá bem. Você não tá bem. Foi onde eu descobri que eu precisava de uma reposição de ferro. Tenho conversado com muitas mães atípicas que também estão precisando, né, de reposição de vitaminas, porque deixam de fazer manutenção do corpo, deixam de ir médico, sabe? Então, é sobre isso que a gente estava falando, assim, de que é importante a gente ter o autocuidado. Porque esse autocuidado não vai só salvar a gente, não. Esse autocuidado é um reflexo para os nossos filhos. Não adianta um tratamento assertivo para os nossos filhos se a gente não tem força nem para brincar, a gente não tem força nem mesmo para trabalhar, para viver, né? A gente não tem força, não tem alegria, né? Eles são extremamente sensíveis e percebem isso. Então, depois que eu consegui fazer esse tratamento com um psiquiatra, eu pude ver a minha melhora como mãe e voltar a ver as flores no meio do caminho. Que eu tinha perdido de ver, sabe, as flores ao longo do caminho. Tava tudo só no pesar. Eu tinha deixado de sentir a alegria. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Não deixa, assim, pra depois. Não acha que é frescura. Não acha que depressão tá na moda. Não acha que é desânimo. Ah, não, só tô cansada hoje. Começa a observar esses cansaços, né? Comentem. Mesmo que não tenha condições, procure alguém para falar. Não fica sozinho. Porque é muito difícil você sair quando o buraco está mais profundo. É mais fácil você conseguir sair, buscar ajuda quando você ainda está na parte rasa. Porque o autismo, os nossos filhos vão ser autistas para sempre. Não existe cura para o autismo, não existe... vai existir crianças que têm intervenção, que têm tratamento, que vão perdendo seus traços autistas, vão perdendo, né, as características, se tornando muito funcionais, capazes de viver sozinhos, de trabalhar, mas vão ter sempre suas questões atípicas. Então, mãe, não deixe de procurar, não deixe de buscar ajuda. E foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Tá na hora de encerrar, tá, gente? E a gente não quer encerrar, porque a gente tá falando, entendeu? Mas eu queria deixar aqui um grande abraço, um beijo pra todo mundo e dizer que no próximo programa a gente tem muito mais, tá bom? Abraço, abraço a Juliana, abraço a Jéssica, obrigada. Obrigada pela participação.